Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato e comigo hoje trago uma convidada especial a quem eu conheci e faz agora cerca de 7, 8 meses, Magali Filipe, confirma se eu estiver errada. Conhecemos-nos num evento no Porto, onde ambas fomos palestrantes, um evento de transformação. E hoje trago aqui a Magali para vos mostrar que a autenticidade tem várias formas, várias cores, várias personagens. Magali, muito bem-vinda, obrigada por teres aceito o convite. Fala um bocadinho de ti, quem é a Magali, o que faz. Olá, Andreia. Antes de mais, eu é que agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui contigo. Sou coach na área do coaching empresarial e o que eu faço é ajudar empresas a atingirem resultados através do coaching empresarial, na vertente do coaching com alma, ou seja, muito na base do potencial interior e da essência, tanto da organização, que é uma pessoa também, é cuidada como uma pessoa, e das pessoas que a integram. Portanto, nós aplicamos técnicas de coaching com alma. É o que a Magali faz, para além de ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser filha, ser irmã também. A Magali é isto, é um ser humano completo. Que bonito. Magali, e de que forma é que tu vives a tua autenticidade? Houve algures no teu tempo um despertar para a tua verdadeira essência? Como é que aconteceu? Como é que tu descobriste a tua autenticidade? Como é que tu constróis a tua autenticidade? É uma caminhada, sim. Eu comecei a perceber esta questão da autenticidade há cerca de 7 anos, vai fazer dia 19 de novembro, 7 anos. E tem sido uma caminhada, ou seja, a minha autenticidade tem vindo a ser descoberta ao longo do tempo, ao longo do dia-a-dia. Eu vivo muito isto, o dia-a-dia. Quando acordo de manhã, foco-me em viver o presente, viver o hoje. E incrível porque todos os dias eu descubro um bocadinho mais da Magali. Todos os dias eu permito-me viver mais a Magali e receber sinais, analisar sinais, perceber isto não me está a acontecer por acaso, há aqui alguma coisa que eu tenho que tirar daqui. E os desafios do dia eu aceito-os e eu acho que tenho construído a minha autenticidade a partir disto. Com o autoconhecimento foi por onde eu comecei. Gerir as minhas emoções, perceber as minhas emoções, perceber o eu sentia, o porquê que eu sentia, o que eu estava a sentir. E comecei por aí. Hoje já estou, em relação à gestão das emoções, já é uma questão intrínseca, não é? Já é um bocado como aquela história de aprender a conduzir, já está no piloto automático. Treino a vulnerabilidade, ou seja, permitir-me errar, aceitar o erro, permitir-me falhar e olhar por onde é que eu falhei, porque é que eu falhei, ou seja, ser vulnerável aqui, reduzir um bocado a rigidez, às vezes os padrões, as crenças, o tem de ser assim, tenho vindo a quebrar isso. Esse é o meu desafio neste momento. E aceitar aquilo que eu sou para além daquilo que se vê ou para além daquilo que são as máscaras que nós usamos para sairmos do nosso ninho e irmos para a sociedade. Isso sim é um desafio da autenticidade, porque a partir de muito cedo na nossa vida, eu diria que 2, 3 anos, os pais nos ensinam aquilo que nós temos e podemos ou não fazer, e somos construídos a adaptar-nos a uma sociedade, a uma família, a um meio ambiente, e isso esconde a nossa essência, esconde aquilo que nós somos, esconde a nossa autenticidade.
Isso é um desafio diário. E eu acho que é isto que eu estou a passar neste momento, é essa fase. É engraçado porque estavas há pouco a falar das emoções e vem-me agora assim por flash à minha história em que eu abafava muito as minhas emoções em prol daquilo que os outros esperavam de mim. E, portanto, encontrar a nossa autenticidade é aceitar as nossas emoções tal qual como elas são. E quando tu aceitas as tuas emoções, mesmo aquelas emoções mais negativas, não é? Que as pessoas consideram mais negativas, mas fazem parte de nós. A frustração, o medo, a tristeza, todas essas emoções que nós conotamos por mais negativo, eu considero que são elas que nos fazem despertar para esta consciência da nossa própria verdade. E então, quando estavas a falar aqui da gestão das emoções, que é tão importante e que depois se torna intrínseco, não é? Já é rotina, mas mesmo assim, na minha vida, eu tenho dias em que eu não me entendo nas emoções. E cabe-me a mim, nesta consciência, parar para pensar porque é que eu estou a sentir aquela emoção, o que é que ela me quer trazer, qual é a mensagem. Então, nesta construção de me conhecer autenticamente e de cada vez mais viver a minha verdade, eu acabo por entender que estas emoções, em vários momentos da nossa vida, independentemente dos passos que nós damos na construção da nossa carreira, na construção da nossa família, do nosso grupo de amigos, é tão importante nós entregarmos tempo a nós mesmos para entendermos o porquê dessas mensagens. Tem a ver muito com aquilo que estavas agora a dizer, que é a partir de uma determinada idade, muito tenra, nós começamos a ser conduzidos a uma verdade que não é a nossa própria verdade, é uma verdade que é para o nosso bem, porque são os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos a quererem nos mostrar o que é bom e o que é mau, mas muitas das vezes isso nos vai moldando para uma identidade que não é a nossa. Então é tão importante o que acabaste de dizer, e espero que quem nos esteja a ouvir e que depois nos vá ver no YouTube, que entenda que procurar pela sua autenticidade é também se recolher nestes momentos de introspeção e de consciência e de questionar as suas emoções e também as suas crenças, porque muitas das vezes as crenças limitam a nossa autenticidade. Não é? Eu estavas agora a falar e eu estava a ouvir e a processar ao mesmo tempo, porque isto é mesmo assim, as conversas são assim. Tenho estado a estudar um tema que tem a ver com as feridas emocionais e a cura das feridas emocionais. E há quem diga que são 5, outras pessoas dizem que são 6, mas aqui a questão é mesmo esta, o processo de cura das feridas, ele só é possível quando nós aceitamos a nossa essência. E nós temos que voltar àquela idade em que nós éramos nós próprios e em que depois nós fomos lapidados a sermos aquilo que a sociedade aceita. E isso é um desafio muito grande, porque todos nós temos feridas emocionais, eu tenho as minhas e aceito-as, não é? E entrar num processo de cura de feridas emocionais é isto, é procurar a autenticidade, é procurar aquela criança que nasceu um diamante bruto e que depois foi lapidado para encaixar numa família ou numa sociedade e foi sendo lapidado, ou seja, vai para a escola, vai para o trabalho, portanto, isto é uma vida inteira de crenças e de moldagem. E o desafio é este, é nós voltarmos àquilo que nós éramos quando nascemos, aquela criança. Ao resgatar a nossa criança. Exatamente. Vamos ao resgate. A nossa criança interior, sim.
Sim. E não é o fazer tudo o que nos vem à cabeça, né? Porque quando nós pensamos em criança, pensamos que é a criança que brinca, que grita, que chora. Não, a criança quando brinca já é criança, quando chora já está a gerir emoções. Sim. Quando a criança faz birra, ela já está a fazer birra porque ela está a ser obrigada a ser moldada a uma necessidade que ela não tem ou que quer ter. Ou seja, é recuar ainda mais para trás. E isso é caminhar para a essência. Isso é caminhar para a essência. Acabaste de responder à minha próxima pergunta, que era como é que tu achas que uma pessoa pode trabalhar a sua própria autenticidade? E é muito por aí. Quando alguém te procura para trabalhar isto nela, qual é o primeiro conselho que tu dás a essa pessoa? Amar-se. Sabes que já fiz alguns processos de coaching a mim própria, não é? Eu comecei com um treino de emoções bem intensivo em 2016, desculpa. Em 2016 comecei com um treino bem intensivo de emoções. Era uma fase muito difícil da minha vida. E desde aí até agora que eu tenho vindo a conhecer-me. E sabes que neste processo todo do autoconhecimento, da vulnerabilidade, da cura de feridas emocionais, do coaching, todos estes processos de desenvolvimento pessoal e humano, se nós não nos amarmos, são processos difíceis. São processos difíceis. Nós descobrimos muita coisa sobre nós próprios que não tínhamos a noção. Porque o nosso cérebro é uma caixinha muito bonita, quer dizer, posso dizer a minha idade, não se deve dizer, mas pronto, aqui quando nós entramos na fase dos 40, né? Repara a quantidade de dias que nós já vivemos, a quantidade de memórias. Não há disco rígido no mundo que arquive tanta memória como a do nosso cérebro, não é? E quando nós entramos neste processo do coaching e da PNL, do desenvolvimento humano, seja com que técnicas forem, nós vamos buscar coisas desde que nascemos. Memórias que a gente já não se lembra. Vamos descobrir coisas de nós que, na verdade, não é descobrir, é ir à gaveta e tirar de lá. Vamos lá esgravatar. Estás a ver quando a gente faz aquelas limpezas que depois, olha, já nem me lembrava que tinha isto. É verdade. Pronto, é um bocado isto. E há algumas memórias que custam, e há algumas emoções que nós voltamos a viver e que doem. Nesse momento, se nós não nos amarmos, bloqueamos o processo. Porque a prioridade, a primeira coisa que a nossa mente faz é bloquear o processo quando sente que vem momentos de dor. Eu vou sofrer, vou bloquear. Não é? A função do nosso inconsciente é proteger-nos, ele protege-nos das dores, portanto nós bloqueamos muito porque estamos a proteger. Se não nos amarmos, isso não vai ser possível, em nenhum processo vai ser possível ter sucesso. E quando eu digo amar, é amar tudo o que vier, de bom, de mau, de feliz, de triste, do que for. E aceitar. Aceitar, não é? É tão importante quando nós conseguimos nos abraçar nas nossas dores e nas nossas potencialidades, porque nós somos isto, nós somos esta dualidade e é tão bonito quando nós conseguimos fazer isso connosco próprios que isso depois também transparece para fora, não é? Porque depois tu consegues fazer isso com outras pessoas, tu consegues dar ao outro aquilo que tu já tens em ti. E se tu não consegues reconhecer que tens em ti, tu não vais conseguir entregar ao outro de forma genuína, de forma autêntica. Agora segue-se a próxima pergunta, que é: se as pessoas quiserem falar contigo de uma forma mais próxima, se quiserem ser acompanhadas por ti, que eu acho que faz todo o sentido e que sairão dali certamente pessoas transformadas. Onde é que elas te podem encontrar? Tens algum programa? Tenho. Fala tudo. Portanto, eu tenho as redes sociais com o meu nome, Magali Filipe.
E tenho uma empresa que é a Alma Consultoria e Coaching, onde nós também tem as redes sociais e tem o site, onde nos podem encontrar e contactar-nos. E nós temos um programa que se chama Move Alma, ou seja, Alma em Movimento, em que nós ajudamos empresas e profissionais, não é? Portanto, isto muito ligado também à vida profissional, em que nós ajudamos a liderança com amor. Amor a si próprio, primeiro. Amor ao próximo. A gestão humanizada das pessoas, ou seja, levar o amor para as empresas como um aliado na estratégia de negócio, ou seja, gerir pessoas hoje em dia é muito mais do que competências técnicas, e fala-se muito em competências relacionais, mas competências relacionais não é só dizer bom dia e boa tarde e saber dizer o politicamente correto, ou seja, dizer aquilo que a sociedade quer que a gente diga. É o ser. E aqui entra o amor, porque se nós formos amor a nós próprios e com os outros, qualquer dificuldade é ultrapassada. E isto temos exemplo na nossa vida pessoal e por que não levar para as empresas. Fala-se muito em felicidade nas organizações, fala-se muito em empatia, fala-se muito em salário emocional, sim, mas nós acreditamos na Alma Consultoria e Coaching que a base disso tudo é a emoção básica do amor, o ser amor. É tão importante. E nós temos um programa que é totalmente construído e com base nessa emoção, que é o amor. Começa com este processo, que é o líder ou o trabalhador primeiro desenvolver o amor nele próprio, reconhecer amor próprio, amar-se todos os dias, cuidar-se. Logo aí, quando ele sai de casa para ir trabalhar, ele vai com outra energia. Quando chega ao trabalho, já tendo cultivado o amor próprio, expande. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem para si. Não é? É um bocado como a minha vizinha vem pedir arroz, mas eu, se não tiver arroz para lhe dar, não lhe vou conseguir satisfazer a necessidade dela. Deixa-me só aqui acrescentar, porque eu acho que é muito importante as pessoas terem esta noção. Nós não podemos nos separar de Andreia em casa e a Andreia no trabalho, a Magali em casa e a Magali no trabalho. Nós somos um só e, portanto, é importante que as pessoas tirem estas máscaras todas e sejam apenas elas na sua vida em plenitude. Trabalho, casa, amigos, na rua com desconhecidos. E isto que acabas de dizer é muito importante para eu chegar ao meu trabalho e não só ser feliz, entregar felicidade, mas ter o sucesso de ter uma equipa unida, uma equipa que consegue ouvir, ver, aprender com o outro. Por mais difícil que seja às vezes, nós conseguirmos captar a emoção do outro. E então este trabalho que tu falas e que fazes é tão importante para nós conseguirmos estar bem o dia todo, a toda a hora, até mesmo com os colegas de trabalho. Sabes que nós olhamos para as organizações como uma pessoa, referi-se ainda há bocado. E nós fazemos um diagnóstico ao corpo da empresa ou da organização. Isto aplica-se a qualquer organização. Há quem diga que só se aplica às empresas, não. Isto aplica-se a qualquer organização, seja uma associação sem fins lucrativos, seja uma entidade pública, seja uma empresa. É uma organização, é um conjunto de pessoas que têm um objetivo, que querem chegar a algum lado, querem prestar algum serviço a alguém. E nós analisamos a organização como um corpo com órgãos. E quando a organização não está bem, é a mesma coisa para nós que o corpo estar doente.
E se ele está doente, nós temos que procurar os sintomas, temos que analisá-los e temos que perceber a origem da doença. E quando nós chegamos à origem da doença, por norma, o que nós encontramos é uma ferida emocional na organização. Quem pensou em criar a organização, pensou na organização com uma essência, tal e qual como uma criança quando nasce tem a sua essência pura, não é? A organização quando nasce também nasceu com uma essência, nasceu com um objetivo, com um propósito, com uma missão. Emoção e com uma emoção. Exatamente, ou seja, nós cuidamos das organizações da mesma forma que cuidamos das pessoas. E olhamos para uma organização da mesma forma que olhamos para uma pessoa, em termos de processo de coaching, é exatamente igual. E quando nós ouvimos as histórias da empresa, que é uma pessoa, ou da organização, que é uma pessoa, nós sentimos as dores, nós dizemos que são sintomas de desamor. Porquê? Porque as feridas emocionais nascem quando não há amor. E, portanto, o que nós fazemos é localizar o sítio na organização em que está a falhar o amor e vamos lá cuidar. E às vezes dói-nos um braço, mas a origem da dor do braço é na coluna. E aí isto é exatamente igual nas empresas. Tem um problema num determinado setor, mas a origem desse problema nesse setor não é naquele setor, é noutro. E nós fazemos isto, fazemos este diagnóstico, identificamos os sintomas de desamor, conduzem-nos a feridas emocionais da organização, por normas estão associadas a pessoas, é claro, não é? As organizações são feitas de pessoas e cuidamos desse órgão na organização e da pessoa ou das pessoas que estão a trabalhar nesse órgão. Isto é o movimento Move Alma, em que nós cuidamos da dor que a empresa está a viver naquele momento. Tão bom, tão bom. Parabéns pelo vosso trajeto, pelo vosso caminho e por estarem ao serviço do outro de forma tão genuína e tão cheia de alma. Se é que me permites este trocadilho. Magali Filipe, qual é a última mensagem, ou qual é a mensagem que tu queres deixar aqui para os nossos ouvintes, que possa soar-lhes e fazê-los dar este passo em busca da sua autenticidade, até mesmo nas próprias instituições darem esse mote, esse passo que é tão importante para nós sermos pessoas mais saudáveis, mais autênticas, com muito amor para dar, para receber e ser. A mensagem que eu deixo é permitirem-se. Eu acredito que o caminho da autenticidade ou do desenvolvimento humano nunca está concluído, ou seja, todos os dias, se eu viver 100 anos, eu acho que até ao último dia dos 100 anos eu vou estar neste processo, porque é impossível nós darmos este processo por concluído. Até porque eu acho que isto é um bocadinho como aquelas questões de que quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais descubro, mais quero descobrir. Quanto mais vivo, mais quero viver. Mas é preciso coragem para começar. E é preciso permitir-se olhar-se ao espelho e dizer: não sou perfeita, mas amo-me na mesma, mesmo não sendo perfeita. Mas, já que me amo e já que não sou perfeita hoje, todos os dias eu vou querer melhorar 1% até atingir um bocadinho mais de perfeição todos os dias, um bocadinho mais de amor todos os dias. E para isto é preciso a decisão. E é preciso dar o primeiro passo. E é isto que eu aconselho às pessoas. Aconselho a que se permitam dar o primeiro passo. Nós estamos muito habituados a cuidar de coisas. Cuidamos daquilo que a sociedade acha que nós temos que cuidar, mais uma vez voltamos a isto. Cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, cuidamos dos relacionamentos, cuidamos daquilo que as pessoas veem. Se cuida. O desenvolvimento é mais do que isso, o desenvolvimento humano é mais do que isso, é cuidarmos de nós, que é uma coisa que não se vê.
que apenas se sente. Uhum. Muitas vezes é desvalorizado por isso. E é isto, o desafio que eu deixo é este, é as pessoas permitirem-se amar-se, cuidar-se e todos os dias serem 1% melhor. E é uma coisa que a sociedade não vai ver, só elas é que vão ver. Eu acho que já disseste tudo, né? Deixaste-me sem palavras, porque é mesmo isto. É mesmo isto. E tu que nos estás a ouvir, que estás com este medo de sentir, de te ver, dá o primeiro passo. Acerta o teu compasso ao teu ritmo e faz esta viagem que é tão bonita, de te acolheres, de te aceitar, de te amares, porque há quem diga que a mudança é uma porta que se abre por dentro e, portanto, faz todo o sentido que essa porta esteja escancarada para um mundo de novas oportunidades, de abundância, de prosperidade, de entrega ao próximo, reconhecendo-te na tua verdade, na tua autenticidade. Magali, muito obrigada pela tua presença aqui no meu espaço. E eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez, Andreia. Um beijinho. E o cuidado e o carinho. Obrigada, minha querida. Um beijinho. Até breve. Até breve.